né? E nós temos as redes sociais aí mostrando isso, alto número de suicídios de pessoas aí famosas, e a gente não sabe por quê, mas a pessoa tem tudo, né? Mas tudo começa na mente, isso que eu acho que é o ponto-chave da questão. E no que o Monge colocou também, de ficar projetando nos outros, né? Exato. O mundo carece, na minha humilde visão, de um pouco de autorresponsabilidade, né? Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feitas mais de 15 nessa jornada cheia de informação. Sobre leis, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal. Vida legal, vida legal, vida legal. Olá, caros ouvintes e telespectadores do Vida Legal. Meu nome é Leidiane de Paula Santos Della Rocca, sou juíza do trabalho, professora e também diretora dos cursos de formação continuada da SMAT 15. Essa é uma iniciativa da SMAT 15 em parceria com o patrocínio da FUNPRESP. E antes de começar a nossa conversa de hoje, que eu tenho a honra de conduzir, eu gostaria de compartilhar um pouco do que nos levou à escolha desse tema. A espiritualidade muitas vezes é vista como algo restrito à vida pessoal ou à religiosidade. E ela tem ganhado novos contornos no ambiente profissional, especialmente quando falamos de propósito, coerência interna e tomada de decisões mais conscientes. Embora já tenhamos abordado a saúde mental em outro episódio do nosso podcast, entendemos que há uma necessidade de explorar uma dimensão adicional, que é a inteligência espiritual. Em um contexto como o do judiciário, marcado por conflitos intensos, alta carga emocional, essa inteligência pode ser um recurso fundamental para nos reconectarmos com nossos valores e encontrarmos equilíbrio em meio às pressões diárias. Bem, nosso convite hoje é para uma discussão, um bate-papo, uma reflexão que nos leva a uma pergunta prática também. Como cultivar uma vida mais significativa, mesmo em cenários desafiadores? E para a nossa conversa, vamos descobrir juntas, aliás, eu trago aqui a nossa querida colega Tabata, a colega Tabata Gomes Macedo de Leitão, que é juíza do trabalho também, é também conselheira fiscal da Matra 15. Eu tenho a honra de recebê-la, é um prazer estar aqui com você hoje para discutir um tema assim tão palpitante, que certamente vai contribuir muito para a nossa reflexão nessa data. Obrigada, Tabata. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui de novo. Eu gosto muito do tema, foi quase um pedido de eu ser entrevistadora desse episódio. Queria agradecer também aos nossos convidados que compareceram. A gente está aqui com o monge Geden, que é monge budista e professor residente do Centro de Meditação Kadampa, em Campinas. Atua há mais de 27 anos com estudo e prática do budismo Kadampa, oferecendo meditação e ensinamento acessíveis a todos, correto? Seja muito bem-vindo. Estamos também com a Josiane Pereira, posso chamar de Josi, né, Josi? Que é comunicadora com especialização em marketing e atua como facilitadora de processos de autoconhecimento e desenvolvimento humano e espiritual por meio do patchwork e da matriz do nascimento com base na antroposofia. Temos muita coisa para aprender hoje, com certeza. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E hoje eu estou aqui como uma das entrevistadoras, mas certamente eu vou aprender muito também com a Tabata, porque a Tabata tem grande experiência também nessa área e vai nos brindar também com o seu conhecimento, né, Tabata? Mais ou menos, né? Eu só faço terapia. Só começando no caminho. Então a gente pode começar direto com a Josi. Vou tomar a liberdade de chamar de Josi, já que eu já te conheço uns 18 anos. Então vamos lá, Josi. Direto ao ponto. Afinal, o que é inteligência espiritual? De onde vem esse conceito e como ele se aplica à nossa vida? Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer o convite, estar aqui, é uma honra. Então, obrigada. Obrigada por estar bem acompanhada. Então, vamos aprender juntos também. Então, inteligência espiritual é uma forma de incluir espiritualidade, mas nas nossas vidas, só que de uma outra forma. Digamos que o conceito nasceu de uma visão acadêmica da teoria das múltiplas inteligências, e onde os autores que escrevem sobre a inteligência espiritual, principalmente Dana Zohar, ela traz como a maior das inteligências humanas, é uma inteligência inata, nós já nascemos com ela. Então é uma capacidade de a gente unir os outros tipos de inteligências, que são muitos, né? A gente tem inteligência mental, a gente tem inteligência emocional, a gente tem inteligência relacional, de como eu relaciono, como eu unifico
todas as minhas inteligências, como eu experimento e dou um significado para elas. E o caminho do desenvolvimento da inteligência espiritual é um caminho de ir conhecendo os nossos padrões de automatismo que nos adoecem, para a gente chegar cada vez mais perto do núcleo do nosso ser, que já é inato e já tem vitalidade, onde ele já tem sentido e propósito de vida, já tem as nossas maiores qualidades, e ao longo da vida, a gente vai se afastando e entrando em processos de automatismos, que nos adoecem. Então, é uma forma de voltar para o nosso núcleo mais profundo. Quando você traz esse conceito de inteligência espiritual, dá para vincular, então, aquilo que eu perguntei lá fora, sobre a questão da McKinsey, que é uma consultoria muito grande, já ter incluído a saúde espiritual dentro do conceito de saúde. Quando você pensa em termos organizacionais. Ah, meu Deus. É isso. É isso, organizacionais. Então, a gente tem uma consultoria imensa, né, que é a McKinsey, muito consolidada no universo organizacional, que é onde eu trabalho. E ela amplia o conceito de saúde, trazendo o termo saúde espiritual, que é esse conceito onde a gente está mais conectado em níveis mais profundos do nosso ser, e isso por si só já nos faz ter as experiências que a gente veio e tem no nosso dia a dia, nosso trabalho, na forma que a gente se relaciona, na família, de um lugar mais profundo. Então, me dá um sentido de vida. A minha pergunta agora para o Monge Gueden é como a espiritualidade ela pode ser compreendida dentro do budismo e o que seria esse treino da mente de que tanto ouvimos falar? Tem diferença entre mente, cérebro? Há alguma distinção entre esses conceitos, Monge? Inicialmente, né, eu gostaria de agradecer o convite. É muito bacana de compartilhar esses ensinamentos que serão extremamente úteis para nós no dia a dia, né, na nossa vida, né? Então, respondendo diretamente à pergunta, né, para nós budistas, né, tanto é que Buda disse, tudo depende da mente, ok? Tudo depende da mente, né? E, claro, os seres humanos, né, digamos assim, com o passar dos anos, muitos anos depois que Buda deu ensinamentos, né, criam várias técnicas, várias abordagens, approach, etc e tal, né? Então, para nós, basicamente, né, nós tentamos entender, né, o que é a mente, já que tudo depende dela, ok? E, como bem colocado pela Josi, o que nós temos, né, dentro dessa mente está tudo que a gente quer, porque, afinal de contas, Buda diz, né, que tudo depende dela, da mente. Não, imagina uma mala onde tem tudo ali, entendeu? Mas, infelizmente, né, a gente nasceu, saímos para o mundo, né, e aí o que aconteceu, né, achamos que as coisas que nos fazem felizes estão fora da mente, entendeu? Então, temos uma dificuldade enorme de viajar para dentro da mente, ok? Porque, de novo, a gente ainda vai demorar, individualmente, cada um de nós ainda vai demorar, né, para fazer essa viagem interior e finalmente entender a mente, ok? Mas, basicamente, né, é isso aí. Então, veja bem, né, uma das colocações, né, sobre o cérebro, entende? Muitas vezes a gente pega, oh, nossa, a minha mente, coisa parecida, entende? Mas o cérebro é algo físico, que você pode abrir, né, fazer certas operações, né, mas é o físico, é o lado físico, entende? No entanto, né, a mente, a nossa mente veio de vidas passadas, ok? Ingressamos nesse corpo, né, e por uma certa quantidade de anos, né, nós vamos ainda estar nesse corpo, mas depois vamos para a próxima vida e assim por diante. O que a gente leva efetivamente, então, dessa vida são as nossas experiências mentais, né? E aí, claro, o Buda explica, né, que o que acontece? Temos virtudes fantásticas, né, já deu um breve overview, né, de felicidade, de amor, de compaixão, são nossas virtudes, né? Mas, infelizmente, também temos, entre aspas, problemas mentais, né? A boa notícia é que esses problemas mentais não são partes intrínsecas da mente. Por exemplo, né, uma água com barro, né? Então, se mistura, a água está suja. Mas se você deixar decantar, né, a sujeira né, decanta e a pureza da água ressurge. Entendeu? A nossa mente, né,
a nossa raiva, né? A nossos apegos, né? Avareza, etc e tal, são como nuvens no céu. Nuvens no céu, né? Isso é muito importante porque a gente gruda nos problemas, né? Se mata por causa deles, entende? E Buda explica, Buda disse, né? Deve saber que tudo é como um sonho. O que acontece quando você acorda? Tudo aquilo sumiu, entende? Então os nossos problemas são como sonhos, entendeu? Mas a gente sobrevaloriza isso por força de quê? Agarramento aqui, eu sou assim, sou assado, eu não aceito isso, e daí por diante. Entendeu? Então, eu espero ser útil nesse debate, né? E a gente trocar ideias sobre isso. Será com certeza. Posso fazer uma pergunta? Deve. Quando você... Desculpa, eu sou pessoa informal. Quando o senhor fala que a mente é diferente do cérebro e o cérebro é algo físico e a mente é algo imaterial, como se fosse a alma, né? Que é algo imortal. E das experiências mentais, a gente consegue separar o que são as nossas experiências mentais que a gente leva, né, para outras vidas, de acordo com o que a pessoa acredita, do conhecimento técnico que a gente absorve? São coisas diferentes? Sim, sim. Me parece muito diferente você, por exemplo, ler um livro e estudar alguma coisa. Por exemplo, o Petter, que é a Josi explica melhor depois. Mas o Petter, que é uma linha de autoconhecimento baseada em textos que foram canalizados. E eu percebo que, às vezes, eu posso ler e entender e dar uma aula a respeito, mas o download emocional é outra coisa. Exato. Às vezes ele demora. Isso. É essa a diferença entre experiência mental e um conhecimento? Entre o cérebro e a mente? Sem dúvida, sem dúvida. Só queria confirmar se eu tinha entendido, porque eu tô me sentindo numa aula, né, Leide? Tô aprendendo. Completamente. Então foi bom do jeito que você colocou, porque eu vou poder explicar, por exemplo, né, que mente, alma ou espírito é a mesma coisa. Tá, perfeito. Tá? Para nós tudo é mente, para outros tudo é alma e outros tudo é espírito, né? Mas basicamente a essência dessas três são idênticos, entendeu? Então, agora do jeito que você colocou, né? A pessoa às vezes é muito técnica, entende disso, né? Então, exatamente, a gente estuda, né? E não necessariamente na prática a gente se comporta daquela maneira. Entendeu? Aí entra aquilo que a gente fala, treino da mente, entendeu? Então tem várias e várias técnicas de como incorporar, fazer com que aquilo fique mais profundo na nossa mente, tá? Que ela, como você bem colocou, né, ela é imaterial, né? Nenhum átomo, né, é a mente, é totalmente imaterial, entendeu? Então, uma das técnicas, né, é a meditação, um momento pela qual você introspecta as coisas, entende? E vai, né, demora, cada caso é um caso, né, até que você começa a agir no dia a dia de acordo com aquilo que você meditou. O ideal era que tivéssemos todos, né, meditações diárias, coisas parecidas. Mas, de novo, esse é o tema do nosso, né, como meditar diariamente, né, com as agendas pegando, né, de manhã, de tarde, de noite, né, complicando a vida da gente. Mas é isso aí. E é interessante essa questão que o monge colocou, que os problemas são como sonhos, né? Eu nunca parei para pensar em problemas sobre essa perspectiva. E aí, dentro dessa linha, me vem uma pergunta também provocativa de que onde está o sofrimento? O sofrimento está no corpo, o sofrimento está na mente, ele está fora de nós. Porque às vezes o sofrimento é tão pesado e as pessoas interpretam aquilo como muito real, sabe? Sei lá, pai e mãe com câncer, as pessoas, né, perdendo os parceiros, perdendo emprego, aquela coisa toda, o que fazer com tudo isso, entende? E ainda, né, o que faz? Né, por ignorância, né, ou seja, falta de inteligência, né, nós budistas usamos falta de sabedoria, entendeu? A gente, então, complica, entendeu? Dá pane, as pessoas morrem, né, intenso sofrimento e daí por diante, né? O sofrimento é um estado mental, é um estado da mente. Então, ele não, primeira conclusão, ele não está fora da mente. Mesmo que a gente encontre uma pessoa difícil, sabe, apontando, querendo dar um tiro, coisa parecida, entende? A gente fala, não, o sofrimento está ali, entendeu? Mas
é complexo explicar tudo isso, entendeu? Mas não há, né, nada fora da mente, entende? Então, se a gente treinar isso, né, no dia a dia, o que é muito difícil, por isso que existem várias técnicas, né, e a gente tem que pegar alguma e levar em prática, colocar isso, entendeu? Para entender, então, que o sofrimento é um estado mental, né, e, portanto, ele tem que ser consertado na nossa própria mente. Assim como a felicidade, né? A gente quer ser feliz e toma uma e toma outra, e sabe, é um café, uma água e outras coisas piores e daí por diante, procurando ser feliz, né, com posições, com status, coisas parecidas, entende? Mas felicidade é um estado mental, portanto, não pode ser encontrado fora da mente, entende? Primeiro a gente descobre, estabelece isso, depois fica fácil de compartilhar com as pessoas, né? Mas sem aquele ranço, né, de achar, por exemplo, né, você tem que me fazer feliz, você, meu filho, tem que me fazer feliz, até o nosso cachorrinho a gente cobra dele, né, porque, né, não nos faz feliz o tempo todo e daí por diante. Entende? Então isso que é... Agora, a segunda parte de como estabilizar tudo isso é complicated, sabe? Porque a gente pode estar sabendo de todas as coisas, né? Pode ter vários anos, eu tenho 21 anos de monge, né? 27 anos de budista, né? E a nossa mente oscila, entende? Oscila, sabe? Ela está ancorada no nosso coração, a essência da nossa mente, mas onde ela está? Ela se espalha para o mundo, né? Ela está, primeiramente, dentro do nosso corpo, né? E tudo que você vê são aspectos da sua própria mente. Não é a sua mente, é aspecto da própria mente. Pessoas bonitas, né, simpáticas, coisas parecidas. No fundo, entendeu? Você está dizendo tudo sobre você. Entende? Sim. Se a pessoa na sua frente é simpática ou não, entende? Depende de outras pessoas. Né? Mas para você é simpática. Entendeu? Então, uma senhora simpática, coisa parecida, né? Ela vem, aquilo que você acha, né? Vem da própria mente. Mas é fácil de falar, entendeu? Mas difícil de colocar em prática. Por quê? Porque, de repente, né, alguém sorri para mim e eu acho que aquela pessoa me sorriu, entendeu? Eu não interpreto como se fosse a minha mente sorrindo para mim, entende? E aí, porque eu tenho apego, vamos supor, né, aí eu começo a correr atrás das pessoas que sorriem para mim. E começo a fugir, né? Sentir aversão das pessoas que fazem cara feia, entendeu? Então é um bololó, né, que vamos conversar mais, entendeu? Para ver se a gente tira um pouquinho de coisas que a gente possa levar para a nossa vida diária e assim por diante. Com certeza. Eu só quero incluir que é maravilhoso você falar. E assim, compartilho do mesmo pensamento, né? Eu concordo com essa visão. E como é difícil na prática mesmo. Esse é aí que é complicado. Exato. Essa é a chave da questão. Essa é a chave da questão. Porque agora você vem me dizer que é complicado. Vamos lá, agora, mas antes deixa só uma parte antes da Tabata continuar, porque ouvindo a fala do monge, me veio a questão de muitas pessoas que buscam, como diz, buscam a felicidade fora, aparentemente têm uma condição de vida maravilhosa, mas são extremamente infelizes, né? E nós temos as redes sociais aí mostrando isso, alto número de suicídios de pessoas aí famosas, e a gente não sabe por quê, mas a pessoa tem tudo, né? Mas tudo começa na mente, isso que eu acho que é o ponto-chave da questão. E no que o monge colocou também, de ficar projetando nos outros, né? Exato. O mundo carece, na minha humilde visão, de um pouco de autorresponsabilidade, né? Trazer a responsabilidade da sua felicidade, do seu prazer, né? Ia perguntar eu, quando você disse que era complicado, e eu achando que você ia ter resposta para minha pessoa. Eu sei que você tem uma consultoria, né? Junto com duas sócias, a Cáteris, e vocês trabalham com inteligência espiritual em organizações. E nós estamos no judiciário, né, Leide, com um problema aí. Consultoria privada agora. Na verdade, a gente sofre do mesmo mal das organizações, que é excesso de trabalho, falta de estrutura, muito volume, muita pressão. É um ambiente, no geral, que a gente está lidando o dia inteiro com conflito, então não é um ambiente muito tranquilo, né, de se dar no dia a dia. E é inevitável que isso vai atingindo a gente.
como que a gente... Dá uma dica, salva nós. Só uma. Passo a passo aí. Como que a gente consegue, dentro desse ambiente e com... eu acho que tem que ter um lugar de aceitação de que é assim, a gente não vai conseguir diminuir o trabalho, a gente não vai conseguir fazer brotar mais servidores, melhorar a estrutura. Então, assim, como que eu consigo dar o meu melhor ali, sem me desconectar do meu propósito e, assim, de preferência sem surtar ali no meio, sabe? Como que a gente leva a inteligência espiritual para dentro da organização? Das organizações. Primeiro, que eu vejo hoje na prática, né, trabalhando com isso, que depende muito da liderança. Então, a liderança tem que estar num nível de consciência onde ela já fez algum tipo de trabalho e ela viveu na carne a experiência do benefício de fazer um trabalho. A gente está falando pode dar o nome de inteligência, né, espiritual, pode dar outros termos, existem infinitas possibilidades para isso, que a gente está falando de autoconhecimento, autodesenvolvimento e autotransformação para a transcendência. Então, eu preciso que alguém já tenha sentido esse benefício e falar, vale muito a pena. Porque é algo realmente difícil de falar, de explicar, né? Como a gente está podendo ver aqui na conversa. Quando essa liderança sabe do benefício, ela banca e leva para dentro. Qual é o maior benefício? É a gente poder fazer um convite para as pessoas poderem desligar um pouquinho de fora, porque realmente o tempo todo a gente não tem nem a consciência que aquilo é um espelho de mim. Então, eu estou no sistema de antipatia e simpatia o tempo todo atuando no mundo. Então, eu preciso fechar os olhos um pouquinho para fora, para dentro, né? Um dos caminhos é a meditação. Às vezes é só o silêncio, às vezes é contemplação. Tem N técnicas para isso. E quando você vai entrando para dentro de si, descobrindo, né, na infância, onde nós já nos desconectamos, então a gente começa a fazer o trabalho contrário. Eu já tenho felicidade, eu já tenho compaixão, eu já tenho um núcleo sábio que pode guiar a minha vida. Eu já tenho um núcleo que está conectado com todas as pessoas desse planeta. Eu tenho um núcleo que é compassivo e se sente parte da natureza. Eu tenho um núcleo que quer se expressar através de um trabalho com sentido e com propósito. Como eu me desconectei deste núcleo? Qual é a lama que está em mim e que é o meu trabalho, é a minha responsabilidade pessoal intransferível. Ninguém vai fazer isso por mim. De escolher poder fazer esse caminho de volta e ir olhando essa lama, estudando essa lama, que são os meus automatismos, são as defesas que a gente pode ter entre nomes, falso eu, onde eu me identifico com partes, enfim, assim, para pertencer, lá na infância a gente tem necessidades que são supridas, necessidades que não são supridas, e a gente vai se frustrando e mutilando partes do nosso ser, encobrindo qualidades, né, distorcendo em formas de defeitos, e aí a gente vai se afastando de quem a gente é de verdade. A ideia, então, eu vou estudar como eu me afastei. Ao me estudar, eu já estou fazendo o caminho de volta. Eu já estou chegando mais próximo desse núcleo. E ali tem tudo. Então, quer dizer, eu vou com menos sagacidade, para um mundo de sagacidade negativa. Pensar que tem uma sagacidade. Voracidade. Tem voracidade, uma Menos avidez voracidade. para o mundo, para me satisfazer, né? O trabalho, a gente é uma busca de satisfação, mas tem pessoas que perdem a vida no trabalho. Então, como eu já estou nutrido de mim, eu posso cumprir minha função social de um outro lugar, onde eu não estou exigindo que aquilo lá supra e me dê uma existência, né? Vamos pensar, eu sou mãe, maternidade. O meu filho é a razão da minha vida. Não é justo nem com ele, nem comigo. Ele não é a razão da minha vida. Ele é parte da minha vida, mas ele tem uma vida própria. É a questão de delegar a sua felicidade ao outro. Exato. O meu trabalho é a minha vida, né? Colocar o sentido fora, né? A minha função, o meu crachá é a minha vida. Isso adoece. Então, é um dos motivos de adoecimento e sofrimento. Só que isso está dentro de mim. Lógico, como várias mentes estão nesse planeta, a gente constrói sistemas que, se a gente for aprender a decodificar, a gente fala assim, o sistema funciona assim. Então, eu vou estudar como eu colaboro para esse sistema. Como a minha mente... Tô pegando aqui do monte, mas como a minha mente, como eu individualmente estou colaborando para esse adoecimento, para essa pressão, então eu vou estudando isso em mim. Ao estudar, já chego mais perto do meu núcleo e eu já colaboro de forma, talvez, ainda sem poder ter noção precisa. A gente gosta, a mente racional gosta de números. Quanto que eu estou colaborando para o bem-estar? 3%? 5%? Não interessa, eu já estou fazendo o meu trabalho. E ao fazer esse trabalho, você vai descobrir um motivo maior de vida. É fazer esse trabalho.
trabalho nem é o meio, é o próprio objetivo. É o próprio objetivo da vida. Não estamos aqui de outra forma. Como que eu vou fazer esse trabalho? Me estudando no trabalho, me estudando nas minhas relações com a minha família, me estudando com as minhas amizades, me estudando. Eu vou usar a minha própria inteligência para me estudar. Ele falou sabedoria, eu não discordei desse tema, eu vou usar a minha própria sabedoria. Ou seja, ao fazer esse trabalho, eu estou fortalecendo as minhas próprias virtudes e colocando elas em movimento no mundo. E assim a gente consegue passar a equilibrar tudo. Trabalho, família, amigos, porque a gente tira o peso de qualquer um desses setores, porque você deixa de colocar fora, né? Você passa a olhar dentro. E eu adoro o termo equilíbrio, porque é um termo que eu não gosto de trabalhar. E geralmente, quando a gente vai para as organizações, então a gente vai viver equilibrado. Não vai. Imaginar que isso é uma idealização. É utópico. Né? Nós temos lama na mente, que causa desequilíbrio. A gente já tem equilíbrio dentro de nós. Já somos seres em algum núcleo bem profundo no nosso ser. A gente é equilibrado. Só que o que a gente vai fazer, na verdade, não é fingir um equilíbrio, forçar um equilíbrio. Eu vou estudar o desequilíbrio em mim, assim eu colaboro com o equilíbrio, dentro de mim, fora de mim. E já que falamos de sentido da vida, né, agora eu passo para o monge novamente, mais uma questão bastante inquietante e provocativa também. Monge, qual é o sentido, real sentido, verdadeiro sentido da nossa vida? É possível explicar? Tem como expressar em palavras, né, qual seria esse real sentido? Olha, é uma pergunta, digamos assim, que todo ser vivo, né, teria que descobrir, né, qual é o sentido dessa vida, sabe? E, veja bem, né, raríssimas são as pessoas que têm esse entendimento. Né? Por quê? Porque, de novo, as pessoas vão se robotizando, se autolimitando, aquela coisa parecida, entende? Sabe? É bem complexo tá? Então, é como se tivéssemos que achar uma pepita de ouro no lixo, na lama, aquela coisa toda, entende? Mas o que acontece com a grande maioria das pessoas? Imagina, né, que você acha uma pepita de ouro, não sabe que é ouro, não percebe e joga fora. Já quando você sabe que é uma pepita de ouro, né, que tem um valor, né, então você guarda, porque é precioso e assim por diante, ok? Essa é, digamos assim, a nossa verdadeira essência. Já somos ouro, já somos grande, né? Precisamos de tirar essas coisas, tá? Nossas fantasias, entendeu? Como ela bem colocou, sabe? Isso que na prática, né? E como ela bem colocou também, que eu achei bacana, né? É que se você melhora um pouquinho, na verdade é muita coisa. Automaticamente, entendeu? Você está melhorando o seu mundo. Entende? A gente não sabe direito como nós somos, pensamos que somos só o corpo, só a mente encerrado aqui, entendeu? Mas qualquer sorriso, sabe? Mesmo que não esteja ninguém te olhando, coisa parecida, sabe? E sempre tem, né? Você está colaborando, entende? Às vezes a gente estuda, para que serve isso, entende? Mas você é uma antena e está irradiando muitas coisas bacanas, né? Pelo mundo. Então, qual é o sentido da vida? Sabe? É descobrir isso e, principalmente, querer te extrair a essência da preciosa vida humana. Entende? Preciosa vida humana. De novo, nós temos vários complexos, né? O brasileiro tem complexo de ser muito, digamos, como que se diz? Tem um complexo de inferioridade, entendeu? Perigosa isso, entendeu? Porque os outros aproveitam. Sim, né? sim. E, de novo, né, aí a gente se desequilibra. Né? Mas a ideia é exatamente isso, entendeu? Descobrir essas coisas todas e querer se desenvolver. Agora, temos vários contextos, aqui temos um, né? Nossa, aqui agora, né? Cada pessoa tem, digamos, uma visão de mundo, né? Eu brinco, né? Quantos palmos você enxerga na frente do nariz, entende? E as pessoas falam, não, pode ser o meu filho, né? Pode ser, sei lá, plantar uma árvore, né? Aquelas coisas todas, escrever um livro, entende? Mas é muito, muito além, sabe? Nós temos... Agora, uma coisa interessante é que, de novo, até sofremos porque achamos que a vida é só essa. Entendeu? Quando nós descobrimos que temos incontáveis vidas futuras e que essa aqui
na verdade, rola rapidamente, entende? Que logo, logo estaremos numa vida futura, e a única coisa que a gente leva é o nosso treino mental, sabe? Essa sabedoria, essas coisas todas, ok? Então, essa pergunta é dificílima, né? Porque é de cada um, sabe? Mas o que a gente está tentando, vocês estão tentando, né? Com técnicas e com bom coração, etc e tal, né? É informar mais e mais e mais pessoas, né? Que dá para melhorar muito, né? Muito, muito, né? Numa perspectiva, né, de vidas futuras. Tentamos melhorar aqui, entende? Vamos tentar fazer o máximo, mas ao mesmo tempo, né, vamos levar isso para frente, né? Dando bom exemplo, desenvolvendo bom coração, né? Mas essa pergunta aí assim, é um dilema, né, de nós todos descobrirmos isso. E é muito importante descobrir, porque o que acontece? Corremos o risco de jogar a pepita de ouro fora e desperdiçar a nossa preciosa vida humana. Você colocou bem antes, né, que as pessoas ricas, poderosas, né, chega um momento, inclusive, que o dinheiro em si, né, tanto poder, né, que fazem cada coisa, né, com as suas vidas, e pior, acho eu, com a vida dos outros, né, dando um mau exemplo, sabe, líderes, né, falou muito bem sobre líder, essas coisas todas, né, precisa de um líder, né, por exemplo, é bom que vocês saibam, né, que Buda não foi sempre um Buda, sabe, ele era como nós, tinha os mesmos problemas, né, vida diária, etc e tal, né, foi rei mundano, assim, coisa parecida, né, mas lá pelas tantas ele começou a perceber, né, que tudo depende da mente, né, e começou a investir, sabe, na própria mente, né, e chegou então a um ponto máximo, né, de se tornar um ser iluminado, um ser desperto, aquele que não tem nenhum distúrbio na mente, né, e em função dessa força, dessa mente, né, é capaz de abençoar todos o tempo todo, né. Aqui vale uma palavrinha sobre bênçãos, né, por conta que o que é bênçãos? Uma energia positiva que transforma a nossa mente de um estado caótico, sofredor, e transforma num estado mais aberto, mais alegre e assim por diante. Entendeu? Então, essa pergunta fica, digamos assim, fica em aberto, porque todos nós que estejam nos ouvindo, assistindo, né, vão ter que pegar e falar qual é o real sentido da minha vida. Entendeu? E quanto mais descobrirmos que ele é infinitamente grande, e que nós podemos atingir, alcançar nós mesmos, né, seres iluminados, entende? É como o Buda fez, não era, né, no início era comum, né, e a gente vai treinando, vai se aproximando, né, e Buda foi dando instruções. Olha, se você cultivar virtude, entende? Virtude gera felicidade. Gera felicidade. Virtude, como assim? Amor, compaixão e assim por diante. E livra-se, né, do apego, do egoísmo, aquela coisa toda, entende? Então, isso esse é o sentido da vida, melhorar, né? Agora, lá vai o segredo final, né? O segredo da vida, né, são os outros, sabe? Tudo de bom que você tem na sua vida, nos menores detalhes, por mais ridículos que às vezes possam ser, minha cutícula, sei lá o quê, sabe? Qualquer coisa, de onde veio? Eu brinco nas minhas aulas, né? Você foi pelo Mercado Livre? Foi pelo Sedex 10? De onde veio o que é bom na sua vida? Por que essa pergunta é importante? É a mesma coisa, se alguém chegar com uma pepita de ouro, o que a gente faz? Né? A gente pergunta para ele, escuta, onde você achou? Entendeu? Então, se a gente perguntar de onde vem a felicidade, a real felicidade, aquela felicidade que não nos engana, né? Nós vamos descobrir toda a felicidade que existe nesse mundo surge de nós termos desejado felicidade para os outros, sabe? É o dar, sabe? É dar amor, é o contrário do apego. O apego, você tem que me fazer feliz, entende? E o amor verdadeiro é eu vou fazer você feliz, entende? Eu vou fazer os outros felizes. Tomar essa decisão e colocar isso em meditação. Então, tudo de bom que nós temos na nossa vida, né, veio de nós já. Inclusive, né, nós somos trabalhadores, porque o que a gente já fez em vidas passadas.
respeitando os outros, sendo éticos, honestos, etc e tal, construímos essa vida. Ela não veio do nada, entendeu? No budismo é muito lógico, é física, é lógica, sabe? Você faz bondade, você vai ter o resultado. Cabe a pergunta também, o outro lado... Causa e efeito. Exatamente. Né? A outra pergunta é, ok, né? Felicidade vem dos outros. E agora, sofrimento vem por onde? Entendeu? O sofrimento, qualquer sofrimento, por mais ridículo que seja, pequeno, grande, médio, né? Ele veio de nós desejarmos felicidade para nós mesmos. Entende? Quando a gente age egoisticamente, né, eu não sei o que, eu estou sofrendo, eu estou ansioso, eu estou irritado, sabe, o denominador comum, o eu que pensa só em si próprio, entendeu? Com ele, a gente faz facilmente ações negativas e acumulamos o karma negativo, causa e efeito, entende? Essa é uma lei universal, sabe? Nesse mundo tem muitos especialistas, né? E o que eu percebo, né, que se a pessoa incorporasse vidas passadas, né, tipo assim, como que uma criança, às vezes, né, tem uma psicopatia, uma coisa parecida, de onde veio isso? Veio da escola? Quem que ensinou? Foi o tio? Foi quem que ensinou? Entende? Tem muitas vidas passadas, entende? É uma história, entende? Então, ficaria a perspectiva, né, de interpretar, de entender, ficaria muito melhor se as pessoas abrissem mais o leque, né, e incorporassem que as coisas podem vir, né, de vidas passadas. Inclusive, né, pela internet, coisa parecida, podcasts e Instagram e essas coisas todas, né, volta e meia aparecem umas crianças tocando piano, fazendo pergunta, entendeu? Da onde que saiu isso? Uma hora o pessoal vai entender, né? Mas para encerrar essa pergunta, entendeu? Então é isso aí, toda a felicidade vem de nós já termos, né, gostado, amado os outros. Quer ser mais feliz? Tenta aprender como fazer isso mais e mais profundamente, né? Por dentro, entendeu? Quer parar de se sofrer? Né? Para de fazer ações negativas, né? Que aí é outro desafio enorme, né? De pensar só em eu, coisa parecida, sabe? Sentir raiva, aversão pelas pessoas, daí por diante, tá bom? E é uma busca individual, uma busca diária, e essa perspectiva traz responsabilidade, como a Tabata falou, né? Porque tem aquela velha história, só se vive uma vez. Se você pensa que a vida é única, né, você acaba vivendo sem responsabilidade, fazendo coisas de forma egoística, né? E tendo os prejuízos decorrentes disso. Muito interessante essa questão. Aí, Josi. Eu queria falar só? Posso falar? Pode. Eu acho que toda a informação, tudo que a gente passa, ela pode ser entendida no núcleo do que ela está sendo falado, e ela pode ser distorcida, porque a gente está num mundo que distorce as coisas. Então, eu só quero tomar, assim, quando a gente fala, por exemplo, de ser amoroso, eu concordo plenamente, lá do núcleo mais profundo do nosso ser, e tomar uma decisão de colocar esse amor em movimento em relação ao outro, é uma vida de servir. Eu concordo plenamente. Se parte do meu ser pega essa informação e fala, então esquece de mim, e eu vou servir, porque assim eu vou ser amado, assim eu vou ser admirado, assim eu vou estar a serviço, e aí eu devo tenho estar uma recebendo moeda de isso. troca. Isso pode ser, uma forma de um automatismo, a gente faz isso de forma inconsciente, mas é um dano. Então, tá mascarado de bem, mas não é bem. Tá mascarado de compaixão, mas não é compaixão. Eu ia fazer essa pergunta, porque, na verdade, eu tinha duas perguntas. Primeiro, porque eu lembrei que a gente, de fato, tem uma palestra que fala sobre o egoísmo e o altruísmo, e ela fala sobre as duas faces, porque existe um egoísmo que é saudável, um mínimo pensar em si para não ser atropelado pelo outro. E também colocar um limite saudável, se respeitar. Saber dentro as suas necessidades, os seus desejos, né, da sua alma. E esse altruísmo que pode ser falso, porque você pode fazer pelo bem do outro, mas você pode fazer como uma forma de esperar uma outra moeda. Isso. Mas daí você já adiantou perfeito. Isso, só porque a gente pode pegar essa informação e fazer o que a gente quiser com ela. A parte do nosso ser que tá a água cristalina, ela concorda plenamente, já faz isso. A parte que tem a lama fala, eu vou ter um ganho, então, se eu servir as pessoas. Deixa eu usar esse conhecimento de uma outra forma. Deixa eu pegar isso e usar de uma outra forma. E aí, o que tem de errado nisso?
Nada. O que tem de errado é eu não saber que eu tenho a lama e eu tenho a água cristalina. E que parte do meu ser vai servir do mais profundo, e isso faz uma diferença no planeta todo, em todos os reinos do planeta. E para você E também. para você tá, dar é receber, receber é dar, e nesse lugar você se sente nutrido quando você dá. E esse lugar, que é uma parte matura emocional nosso, que todos nós temos. Então, é isso que é importante saber. E aí, na nossa profissão, isso entra também. Então, parte eu faço da água, parte eu faço da lama. Então, assim, então se eu for amoroso aqui, se eu fizer te bajular, é um falso amor. Então, o nosso trabalho é tomar consciência que a gente faz isso e aonde eu estou fazendo, que é verdadeiro, e aonde eu estou fazendo, que é falso. E tomar responsabilidade, porque existe lei de causa e efeito. E isso é uma toxicidade nas organizações, nas nossas vidas. A lama, eu vou usar o nome toxicidade, mas assim, o que suja e estraga e adoece, a gente fica bebendo dessa água há muito tempo. Então, eu tô lá, a gente vai chamar dentro da linha do Patchwork de máscaras sociais. Então, a máscara do amor, que é o nome dessa, ou a máscara do poder, onde eu afasto do meu ser, e aí eu sou poderoso, autossuficiente, não preciso de ninguém, porque, na verdade, eu estou me protegendo de dores profundas que todos nós humanos trazemos. A do amor eu uso pela mesma forma, eu aprendi que agradar papai, mamãe, o ambiente é importante para eu me sentir seguro. Ou uma outra, eu corto a emoção e eu vivo na cabeça. Eu posso viver anos, 40 anos numa linha dessa, como a gente está falando agora, seja budista, seja... O senhor trouxe bastante, eu posso... Não é o tempo. Não é o tempo de casa que vai fazer diferença. É o tempo de trabalho interno que vai fazer diferença, você viver profundamente aquilo que você teve de informação. Então, a gente pode falar, né, dos grandes conhecimentos espirituais, qualquer linha, eu posso viver aquilo na mente. A gente vê isso, gente. Hoje está aparecendo muito na mídia, né? A gente tem aí, né, muitas incoerências. E todos nós temos essas incoerências. A questão é eu não saber, eu ser ignorante aonde eu faço isso. E, Josi, o propósito, a questão do propósito, pode ser um guia orientador dentro desse contexto que você está falando? Desde que o propósito, né, primeiro a gente precisa usar... A gente vai sempre fazer o trabalho de trás para frente. Acho que esse é o grande legal. Aonde eu não estou me sentindo preenchido? Qual é o trabalho? Independente, até no próprio trabalho, tem a área, tem alguma coisa que fala assim, não, aqui não tá legal. Aqui não tá. Minha relação com o meu líder é legal, é bacana. A relação com esse colaborador é aqui pega. Então, eu vou pegar o desconforto e eu vou estudar o desconforto. Então, assim, e aí, então, onde eu não sinto propósito? Por que eu não estou preenchido de um propósito? E aí, eu vou fazendo o caminho de volta para dentro de si. E aí eu posso encontrar um propósito. Mas sempre... E assim, a gente tem muita lama que a gente criou junto na sociedade. Então, a gente aprende desde pequenininho que a felicidade está no dinheiro, está na carreira, está no prêmio X, está em ser conhecido, no sucesso. Então, que não esteja. Tem um nível de satisfação ali. Mas não é o preenchimento mais profundo do nosso ser, né? E aí... é a jornada humana. E não é uma vida, eu compartilho no mesmo pensamento, não é uma vida. Quando a gente coloca numa perspectiva maior de várias vidas, a gente começa a colocar também as coisas no tamanho devido, né? Esse sofrimento é desse tamanho. A gente vai chamar de belo problema na linha do Patchwork. Esse sofrimento, qual é o meu belo problema? Porque está no problema da nossa vida, ali está a pepita de ouro que eu vim fazer esse trabalho. Uma das coisas que eu aprendi no Patchwork, que me ajudou muito, assim, há muitos anos, é que antes, um momento de sofrimento, um problema, era tipo a desgraça, né? Era o caos. Era tudo, 100%. Era tudo isso. E hoje em dia, não que eu diminuo o problema, mas eu acho que como eu aumento a minha vida, ou o tempo de existência da minha alma, é assim... Não é mais, nossa, esse problema. É tipo, nossa, dentro da história da minha alma, isso aqui é 10 segundos de existência, assim, dentro dos milênios. E isso ajuda a colocar em perspectiva. Mas eu queria lembrar que, assim, o monge Geden, budista reencarnacionista, eu acredito em reencarnação mas também. Mas não é todo mundo que Mas não é todo mundo. E daí a inteligência espiritual não é limitada a... Porque as pessoas confundem muito essa questão, a religião, ou você acreditar em várias vidas, ou esse contexto que o monge trouxe. E eu sei que você acredita também pela linha terapêutica. Na minha linha pessoal, isso. Na minha vida Mas você pessoal. trabalha dentro de uma organização Isso. e você encontra pessoas que não são católicas,
que Todos são os ateus. credos, ateus, tudo. Isso. Realmente. Como é que a gente traz inteligência espiritual para quem fala, só tem uma vida? Não, Bora eu não aproveitar- acredito em Deus. Bora eu não aproveitar acredito em loucamente. outras vidas, vamos aproveitar Sim. loucamente. Mas tem o mesmo... A distorção está em tudo, gente. Assim, se tenho várias vidas, esse problema eu levo para outra vida. Já Também pensei tem, muito também. assim também. Esse aqui deixa que eu Esse levo para aqui outra vida. vou deixar pra Mas depois. quando a gente fez a escolha, né, de abrir a Catres, que é a consultoria, e ir para as organizações, a gente tem que tirar realmente algumas visões, por mais que eu concorde, para que eu leve para seja o mais inclusivo possível, uma linguagem mais inclusiva. E aí a gente realmente tem todos os credos, não credos, tem tudo. Ateus é uma visão mais agnóstica, né? Assim, então, tá tudo certo. O que a gente leva é a possibilidade de você pegar algo que já existe dentro de você. Então, quando você leva, você tem um núcleo, todos nós temos um núcleo maravilhoso, pleno dentro de si. Só isso já muda a perspectiva da vida. Se a pessoa pegar essa informação e falar, nossa... E a gente leva isso em experiências, em vivências, gente, porque ninguém aguenta mais informação mental. Todo mundo sabe. A verdade é que, né, isso não muda, isso de fato não muda. É o começo de uma mudança, mas não é a mudança. Então, né, vou aproveitar para fazer um convite. Primeiro, a gente conscientiza as pessoas que ela tem essa inteligência. Como? Relembrando em algum momento da biografia dessa pessoa, da vida dessa pessoa, um momento onde ela tomou uma decisão que fora era totalmente maluca. E às vezes a família era contra. Então, pensa aí na vida de vocês. Onde vocês tomaram uma A minha decisão. é muito maluca, melhor não. Onde dentro você tinha muita certeza. Sabia no núcleo mais profundo que é aquele caminho, aquela decisão que você queria tomar. Mas era, assim... A mente racional, inclusive a nossa, questionava. Falava, é certo, é isso mesmo que você vai fazer. Mas meu pai é contra. Então eu vou contra um pouco a sociedade, às vezes, o que a gente, né, as regras da sociedade. E tomo essa decisão. E não me arrependo. E ela fez toda a diferença mais tarde na vida da pessoa. Pode ser que ela nem sabia por quê. Então, às vezes é uma viagem sozinha, às vezes é um curso de faculdade. Que, né, tudo indicaria que ela fizesse esse, ela foi escolher outro. Então... A gente conscientiza que todos nós temos essa já inteligência, que a gente consegue acessar nossa sabedoria interior e já atuamos. Não existe ninguém que não tenha colocado em movimento, porque o nosso ser, a nossa água também está em movimento. Isso não é só a lama, a gente tem a água também funcionando aqui. Então a gente se conscientiza de que a gente tem essa inteligência e depois o estudo eu levo para as organizações. A gente vai pegar o desconforto. Então, aonde tem o desconforto? Vamos estudar esse desconforto. E aí a gente faz um exercício que é muitas vezes desmembrar a consciência, a mente. Quais são os meus pensamentos a respeito dessa situação? Então, volta lá na experiência desconfortável. Então, eu tive uma conversa difícil com o meu colaborador. Tá bom. O termo colaborador é até questionável, mas tudo bem. Com o meu par. E essa conversa é difícil. O que você foi desconfortável? Quais eram os pensamentos que estavam nesse momento? Escreva. Quais eram os sentimentos? Então, muitas vezes, os pensamentos e os sentimentos estão totalmente conflitantes. Eu estou lá sorrindo para a pessoa, com muita raiva da pessoa, mas eu entendi que é uma norma social que eu tenho que rir. E o que você fez? Eu não fiz nada, eu congelei. Ou eu fui e briguei. Ou eu fui e adulei. E fiz, Tabata, e agradei, porque aí eu me senti... Então, a gente vai descobrindo como nós criamos nosso próprio desconforto. E o que eu cresço com consciência a respeito disso. Esse trabalho de trazer a consciência para como eu crio a solução, como eu crio ou influencio, de certa forma, esse desconforto que eu estou vivendo na minha própria organização. Vou pegar minha experiência pessoal e vou estudá-la. Então, isso é o que a gente propõe. Aquele sofrimento, a gente pode entender que ele é um sofrimento de várias vidas pequenininha, ou eu posso entender o micro ao macro. Naquela situação, naquela experiência, ela é uma síntese de vários aspectos da minha consciência que eu posso usá-lo para estudá-lo, independente de acreditar. É como pegar uma pequena situação e entender que aquele é seu modus operandi, e daí você vai olhando em outras. Aonde mais você usa? Qual é o padrão? Onde começou? Maravilhoso. Autoconhecimento. Então, e a gente pega. Então, por que esse padrão? E aí, existem ferramentas. Primeiro é observar. Para isso, eu preciso sair fora de mim e me auto-observar. Como é que eu me comporto nessas situações? Qual foi a primeira vez nessa vida que você fez isso? Eu não preciso para outras vidas. E entender que naquela situação
tem uma pepita de ouro que eu posso trabalhar, independente das outras vidas. E que o que eu trabalhar nessa escavação, nessa purificação dessa pepita de ouro, e aí para quem acredita em outras vidas, eu levo para a eternidade. Mas não, se não você precisa, só levar para as mas não próximas precisa. situações Das nessa vida já tá bom. Já tá maravilhoso, Já tá não muito. preciso. Já Se eu tá no usar. lucro, já tá ótimo. Exatamente, né? Eu senti raiva. Nossa, me lembrou uma situação quando o meu pai falava comigo assim, aumentou a voz. Nossa, eu senti raiva, só que eu não podia expressar minha raiva, então eu sorria. E aí papai não me batia. E eu faço isso com os meus chefes hoje, faço com o meu colega. E aí eu não levo a minha verdade interior, não consigo colocar um limite e eu vou me agredindo até eu adoecer. E aí eu tenho várias formas de adoecimento hoje de expressão. A gente está bem numa crise de saúde mental. As organizações são... Já vai, a gente vai terminar. As organizações... As organizações... De Ocapisco. Pois é. Tem um livro maravilhoso que chama Empresas que Curam, super indico. Então, existem ambientes que a gente adoece, mas hoje também existe uma nova consciência chegando no planeta que chegando individualmente, a gente pode colaborar também para uma saúde, para ter ambientes mais saudáveis. E aí eu tenho que incluir outras dimensões de saúde. A saúde mental acabou de ser incluída na NR1, né? O tema do outro podcast. E eu acredito e sonho e trabalho para isso, que um dia a dimensão espiritual seja incluída nas organizações. E esse livro traz uma coisa incrível que é assim, as organizações são os maiores aglomerados humanos hoje. Então, tem um potencial enorme de qualquer transformação feita dentro das organizações, num clima organizacional, na segurança psicológica, onde as pessoas possam ser mais verdadeiras e sair desse automatismo. Para isso, elas vão ter que descobrir como elas estão trabalhando no automático. Essas transformações no nível organizacional podem mudar a nossa forma de viver como seres humanos nesse planeta. E assim, as várias crises que a gente está vivendo, crise climática, crise existencial, né? O que é tudo isso? É uma crise existencial. Eu sinto assim que a gente vive, ela só é desmembrada de várias outras formas, né? Tem a IA chegando, que também é uma indagação, ninguém sabe o que vai ser. E acho que hoje eu participo muito de eventos de RH e nunca eu vi tanta pauta entrando a IA, a inteligência artificial, mas ao mesmo tempo está trazendo, tá bom, e o humano? Também nunca participei de tantas coisas que falassem o que é humano. Então começou a trazer de volta as grandes questões da humanidade, né? O que é um ser humano? Qual é o sentido da minha vida? O que me preenche? Como o meu trabalho pode ser uma autoexpressão? Como ele pode ser coerente com o meu ser? Então, tudo que a gente está falando isso é para colaborar, para a gente viver melhor. Penso, logo existo ou sinto, logo existo? Eu acho que... Eu estava lendo outro dia sobre Descartes. Eu achei engraçado que, assim, a gente suprimiu porque antes ele estuda a dúvida, o questionamento. E aí, ele fala, quando eu tenho um questionamento, quando eu questiono, aí eu penso, aí eu existo. Então, o que a gente está trazendo, na verdade, é questionar, pensar, esse pensar e profundo no sentir, virar uma ação no mundo. Assim eu existo. É a forma de pensar. E a sua fala casa muito com a ideia de treinar o cérebro, né? E vocês mencionaram, ambos, aliás, eu quero direcionar essa pergunta para os dois, mencionaram sobre a importância da meditação. E muitas vezes nós colocamos meditação, coisas relacionadas ao nosso espírito, à nossa mente, como secundários. É perda de tempo, ou num contexto de mente acelerada, a gente não consegue parar de pensar, porque tem esse mito também, que para meditar eu preciso esvaziar minha mente, não pensar em nada, que é impossível, né? E como fazer, como treinar? Teria alguma dica? Principalmente num contexto que nós vivemos, um contexto do judiciário, que é um contexto de conflito. Um contexto de frustração, um contexto de briga. Como se blindar disso e a meditação ou outros métodos práticos podem ajudar dentro desse universo? Então, aproveitando, né, que a Josi colocou, né, claro, óbvio, né, não existe dois mundos. Entende? Às vezes a pessoa, se equivoca ao mundo da família, o mundo agora da religião, agora o mundo corporativo, coisa parecida. Tudo é a mesma coisa, entende? Você vai estar rendendo ou não em função dos mundos todos, entende? Você não consegue separar, né? E é complexo, ela colocou muito bem complexo, né? Aí Buda nos deu uma visão que é o seguinte, né? Do tipo assim, os problemas básicos, a gente chama de delusões básicas, raízes, né? Uma é a raiva,
Ela colocou, né, a raiva, entende? Então, se nós quisermos vencer um inimigo, temos que conhecê-lo bem. Assim como temos que saber bem o que é uma pepita, entende? Bom, então a raiva, entende? A gente caracteriza ela super bem, como que ela funciona, entendeu? E hoje em dia o planeta todo está enraivecido, jogando bombas assim, sabe? Nem pergunta se quem está lá embaixo, entende? Então é uma coisa absurda, né? E aí, de novo, né? Qual que é a ideia? Aí entra a meditação, entendeu? Você sabe o que é raiva, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa legal de saber é você olha para certas coisas, pessoas, situações, né? E aí, num dado momento, né, você acha um defeito, não estamos no paraíso, sempre aparece, e aí a gente exagera aquele defeito. E aí já está um grande falha da raiva. Por se tratar de um exagero, a raiva que você está sentindo não existe. É um mico, mas que, sabe, infarta as pessoas. E da mente nasce comportamentos, né, sabe, gastrite, pedra no rim, sei lá, pedra no vizinho, entendeu? Dentro e fora, sabe, nesse sentido, sabe? E aí a gente fica, sabe, entra na corporação, já, sabe, batendo, né, caminhando forte, entendeu? E agindo com raiva durante o dia, essas coisas todas, entende? Então, aí entra o que você colocou, a meditação, né? Uma grande coisa que está por trás da meditação da raiva é a aceitação, ok? Aceito. Vai chover, vai fazer frio, vai aparecer loucos, né? Aceito, entendeu? Ela colocou um negócio bem bacana, porque o que acontece? Desde pequeno, a gente já está suscetível à raiva. Até mesmo um bebê, quando a mãe troca de lado, tá? Ele já se sente incomodado, entende? E aí já a raiva, como é que ela ocorre? Em várias situações. Você colocou muito bem. O quê? A pessoa, o pai, o irmão mais velho, entende? A gente está numa posição, digamos, que a gente acha inferior, entendeu? E aí a gente reprime a raiva. Entende? Por causa de várias circunstâncias, de troca, chefe, o que eu posso fazer, sabe? O guarda de trânsito, aquela coisa, entendeu? Os dirigentes, a gente reprime. E vou falar uma coisa para vocês, né? Não existe pior raiva do que a raiva reprimida. Porque ela corrói por dentro, estraga qualquer festa, qualquer felicidade. E muitas vezes a gente coloca para fora, também jogando bomba, jogando impropérios verbalmente, parará, papá, entende? E aí, de novo, entendeu? Qual a solução? Saber de tudo isso e aí entrar em meditação, entende? Que, de novo, né, você colocou muito bem que as pessoas, às vezes, nós todos, né, inclusive eu, a gente às vezes cria barreiras para não pular, entende? A gente cria um obstáculo, eu não vou fazer meditação porque é isso, entende? Mas é super simples, né? Por exemplo, no caso da raiva, entende? Você simplesmente, por exemplo, faz uma primeira pequena etapa, respira 2, 3 minutos, concentrado só na respiração. Aí tem uma tecnologia da mente, que é fantástica, porque você pode perguntar para mim, monge, respirar eu respiro o tempo todo, por que eu não melhoro? Né? Mas o segredo é você respirar sem se distrair. É um grande segredo, mas difícil de colocar em prática, porque a nossa mente fica igual aquele brinquedo João Bobo, entende? E aí, mas você tem que conseguir no seguinte sentido, você não quer sofrer, você quer ser feliz, tá? No budismo a gente chama isso de renúncia. Eu quero parar de sofrer, eu quero mudar todos esses padrões, entendeu? Então, por exemplo, uma meditação sobre a raiva é essa, sabe? Depois que já acalmou a mente, 2, 3 minutos, só prestando atenção na respiração, e aí você começa a mentalizar, né? O quê? Né? Aceito. Não estou no paraíso, entendeu? Essa sensação desagradável é resultado da lei de causa e efeito. Eu estou experienciando desse jeito, mas ela não, entende? Portanto, o dever é meu de consertar, entende? De consertar isso, entende? Aí você coloca aceito,
eu sei. Não vai funcionar só numa vez. Mas pouco a pouco você vai conseguir perceber, né, que vários murros em ponta de faca que você dava, que você era xiita, eu estou falando de mim, né, no passado, fui professor universitário. Que fácil. Entendeu? Que tranquilo. Então, hoje em dia, né, não faço mais, entendeu? Sabe? Mas tem que incorporar. A meditação, ela é vasta, entendeu? No sentido que nós mesmos aqui podemos estar numa meditação coletiva, sabe? Com uma mente que a gente chama de mente analítica, né? Que também tem muito dentro das corporações, porque as pessoas a gente não consegue ver o interior das pessoas, a gente vê o que elas estão fazendo ali, uma mente analítica, mente de engenheiro, sabe? Mas quando você vai para a meditação propriamente dita, entendeu? Você consegue, digamos assim, tatuar sua mente, né? E aí você sai dela e falou, não vou sentir raiva, não vou me incomodar com isso, entende? Não vou me incomodar com isso. Eu tive um aluno, né? Na época que eu estava na Unicamp, né? Que ele não é budista nem nada, entende? E de repente ele pegou contando uma situação com o chefe dele, e o cara descendo a lenha, né? E aí ele olhava para o cara e falava, eu não vou me incomodar com isso. E o truque que ele usou, ele tinha perdido a esposa, né? E tinha sofrido muito. Ele falou, eu não vou sofrer mais do que eu já sofri com a morte da minha esposa. E o cara jogando o negócio, mas não pegava nele. Entende? Se blindou. Se blindou, entende? Então a meditação, tá? A gente pode falar bastante vezes sobre isso, sabe, de como fazer no dia a dia, mesmo lá, sabe? Porque por exemplo, a meditação respiratória, né, você pode fazer em qualquer lugar, né? Inclusive no ambiente de trabalho, antes de fazer um telefonema difícil, antes de participar de um processo mais complicado, até judiciário, né? Vocês falaram agora há pouco um negócio bastante interessante, né? Porque não tinha caído a ficha, apesar de óbvio, né? Lá no lugar que vocês trabalham, é conflito, né? Os caras entram lá. Ninguém foi lá bater um papo de boa. Sabe? Tipo assim, um vem assim, né? E o outro vem assim, então vamos ver Todo mundo chega nervoso, bravo, estressado. Exatamente, sabe? E aí, quem está ali lidando, né, tem que ter aquela calma, né, para ajudar as pessoas a resolver aqueles conflitos daí por diante, entendeu? Então a meditação, né, ela começa conhecendo bem os problemas, entende? Então por exemplo, a gente tem, né, bastante livros, né, sobre a raiva, né? E eu gosto dessa raiva reprimida, porque a gente olha, sabe, como que um terrorista pode agir. E ele age por causa da raiva reprimida, inclusive de muitas vidas passadas. O cara já vem pré-programado, sabe, para sentir raiva, fazer coisas absurdas, entende? E aí a gente, claro, também aprendemos, por exemplo, né, como meditar em amor, tá? Em compaixão. Mas aí esclarecendo para as pessoas o que é exatamente, né, amor, o que é exatamente compaixão, né? Então eu só vou dar um benefício de meditar em amor, né? Eu adoro esse benefício porque para mostrar o poder da mente, que a gente desvaloriza completamente e é por isso que as pessoas sofrem, entendeu? Então um grande mestre chamado um grande mestre chamado Nagarjuna, né, ele fala o seguinte: se você der comida 3 vezes por dia para alguém, olha, minha gente, já é bacana, já é super bacana. Se você der comida 3 vezes por dia para todas as pessoas que passam fome no mundo, já é quase inimaginável. Entende? Não é tão, né, poderoso quanto você meditar 5 minutos, algo assim, né, em amor, desejando, né, que todos sejam permanentemente felizes. Entende? Você acumula um karma positivo, uma energia positiva maior do que dar comida 3 vezes por dia a todas as pessoas que passam fome no mundo. Qual que é o segredo? Quando você dá um copo d'água
para alguém que está sentindo fome é uma felicidade temporária. Como assim? Quando o copo d'água acabar, ela volta a sentir sede. Ok? A gente se protege, né? Mas é temporário. Entende? Então, a gente tem muita felicidade temporária e a gente precisa dela. Não estou negando isso. A gente precisa do salário, a gente precisa de um monte de coisa, entende? Só não podemos pensar que aquilo seja a fonte real da felicidade, né? Mas quando você deseja que o outro seja feliz para sempre, de um modo duradouro, entende? Você, em poucos minutos, você acumula uma energia positiva, né? E na medida em que a gente for realista, você colocou muito bem essa parte, né, que a gente vive negociando, né, coisinhas assim, coisa parecida, mas essencialmente, se a gente conseguir isso, né, a gente consegue progressos espirituais fenomenais. Uma coisa importante, Buda diz, uma ação, como a nossa aqui agora, qualquer ação que ele estava falando é mental, nunca é desperdiçada. Entendeu? Então, um minutinho de amor real, incondicional, daquele, sabe? Igual chocolate, né? 70%, 80%, mas de um amor, sabe? Incondicional, uma compaixão, sabe? Isso tudo, todo mundo pode fazer, porque ela colocou muito bem, nós temos, a nossa essência é bondade, é amorosa e daí por diante. E por isso que Buda investiu em nós, seres, entendeu? E vale a pena a gente fazer a mesma coisa. Investir nos outros. Precisamos, né, como ela colocou, com bom senso, sabe? De não dar o passo maior que as pernas, e, sabe? E a gente vai encontrar situações difíceis, nós mesmos vamos errar, entendeu? Mas aí o que é que vai acontecer, né? Nós estamos crescendo espiritualmente, fortalecendo a nossa mente, né? Nesse mundo, por exemplo, tem muito fitness, né? Do corpo, disso, daquilo, né? E eu falo, né, que os centros budistas, né, são locais de treinar a mente, sabe? De fortalecer a mente, sabe? Mas onde treinar, né? Em qualquer lugar, mesmo nas empresas, né? Porque elas são poderosas, né? As grandes corporações hoje em dia, né, governam o mundo, elas manipulam os presidentes, né? Então as grandes corporações, então eu acho que é um ótimo desafio, né, de colocar, né, nessas inteligências o quê? O pacote de empatia, amor, compaixão, sabe? Sabe, quando você tem essa dimensão, eu vou fazer isso agora, mas também lembrando, né, a dimensão de próximas vidas, coisas parecidas, em suma, né, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Ok? Que aprendizado incrível. Tô fascinada em ouvi-los. Muito obrigada. Eu agradeço a SMAT 15 pelo convite e aproveito também, dentro desse contexto de aprendizado, de reflexão que o Vida Legal tem proporcionado, queria fazer algumas divulgações para ficarem atentos que nós teremos agora no segundo semestre a terceira edição do Programa Executivo de Altos Estudos Jurídicos, promovido pelo SMAT 15. Temos vários cursos de curta duração também nas nossas redes sociais, principalmente no nosso site. Teremos SMAT Debate e temos ainda em andamento a pós-graduação em Processo do Trabalho e Práticas Trabalhistas, em parceria com a SMAF, com as inscrições abertas também. Então é só consultar as nossas redes, nossos telespectadores e ouvintes, que está tudo lá, muito conteúdo legal e mais episódios também do Vida Legal muito em breve. Queria fazer uma última pergunta para a Ju, assim. Se você puder deixar uma única mensagem para quem trabalha fazendo justiça no Brasil, ou trabalhando no judiciário, porque às vezes não é a mesma coisa, qual seria? Às vezes não é a mesma coisa mesmo. Eu acho que invista em autoconhecimento. É o melhor investimento que você possa fazer. E com certeza a sua contribuição, e não é fácil, eu reconheço o desafio de trabalhar, né, com os conflitos humanos, com as questões básicas da humanidade. Eu reconheço o quão difícil é esse trabalho. E quanto mais você se conhecer, melhor vai ser o fruto do seu próprio trabalho. Então, se tivesse um investimento, seria esse. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Aprendi muito com o Monge Gueder. Queria agradecer muito a participação. Queria agradecer a participação da Josi. Queria dizer que eu tenho um sonho de que a Catres um dia faça
um trabalho de inteligência espiritual lá no tribunal. É um sonho compartilhado. Hashtag fica a dica. É um sonho compartilhado. Eu concordo, apoio Atenção, votem. imensamente. Foi um prazer ouvi-los. Muito obrigada, Tabata, pela parceria. Eu que agradeço. Aprendi o convite. demais. Eu confesso que eu sou um pouco leiga nesse assunto. Estou assim impressionada, muito feliz por ter participado e ter trazido essa conversa hoje. Eu agradeço demais também novamente a Smart 15, a FUNPRESP, nossa patrocinadora do podcast, e você que nos acompanha. Continue com a gente nos próximos episódios do Vida Legal. Estamos aí nos canais de streaming e também no canal do YouTube. Curta, compartilhe, deixem que essas informações cheguem a mais pessoas, porque certamente vai enriquecer a vida de muita gente, né? Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada. Ok, obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. E até o próximo. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feita Smart 15 nessa jornada cheia de informação. Sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida Legal, Vida Legal. Vida Legal, Vida Legal, Vida Legal.